Alhos Vedros. Ele esteve em Alhos Vedros entre 1816 e 1821 e é provável que ele tenha saído de Alhos Vedros em meados de 1821. Junho, mais junho de 1821 ele sai cá. E sai de cá para ir para Lisboa para fazer duas coisas. Foi para Parque Encomendado da Pena, da freguesia da Pena, e foi para dirigir um dos jornais do regime, na altura, o Censor Lusitano, que é um dos jornais que ele também dirige. Nesse jornal, que eu tenho a totalidade dos exemplares, em casa fotocopiados, e li-os todos, é pedagógico, completamente pedagógico. Enquanto todos os outros jornais faziam mal uns dos outros, o jornal deles é um jornal completamente pedagógico. Só ensina instituições. E o que é, e como é que funciona, e como é que deve ser, e como é que... Não entra nunca em quesilhas partidárias. Uns, a Minerva Constitucional, a Borboleta, o Mimosine, o Astro da Lusitânia, uma série de jornais na altura. Entretiveram-se a contestar, a achar, a contestar as nomeações, ou os ministros, ou as decisões. Ele não fala numa decisão, não fala nada. Só faz pedagogia. Só faz pedagogia. Aliás, é interessante ver com que ao longo dos anos todos que eu conheço, dos livros dele, das obras dele, não faz muitas críticas a ninguém. Nem à esquerda, nem à direita. Faz sempre a pedagogia do novo regime. Há uma coisa que ele não suporta, é o antigo regime. Esse não. Esse ele não suporta. O antigo regime está posto de fora. Ele não subscreve nada, nenhuma tese absolutista. Bem, continuamos em 1821. Ele está agora em Lisboa. Candidatou-se a deputado na altura, em 1822, e não foi eleito. Ficou zangado, porque, entretanto, parece que uns votos que foram tirados, mas isso eu também não conheço o processo, só sei que ele se lamenta. Lamenta-se que os votos foram retirados. Já agora, só para dizer que este Parlamento de 1821 é um Parlamento com muitos pares. Tem muita gente. Tem, salvo erro, uma percentagem de clérigos na ordem dos 20%. Eu acho uma percentagem aceitável para a sociedade portuguesa daquele tempo. Não diria que é muito, nem que é pouco. Mas eu já tinha algumas vezes reparado que alguns historiadores acham que o regime constitucional é um regime feito à revelia da Igreja. E a gente olha para aquilo e não parece. Para começar, logo o Presidente do Parlamento, o primeiro Presidente do Parlamento português é o Arcebispo de Maranhão. É um padre. É um arcebispo. E depois tem no Parlamento bispos como os de Beja, de Aveiro, de Viseu, muitos bispos no Parlamento, que aliás entram nas discussões e fazem opinião. Muitas das decisões do Parlamento de 1821-22 têm muita colaboração de muitos colegas. Portanto, não é verdade que que o regime liberal português, seja um regime adverso aos valores da Igreja. O que há é outra coisa. Há um movimento que, neste momento, na Europa, toma cada vez mais força, que é um movimento saído da Conferência de Viena. Depois do fim da derrota de Napoleão em 1815, toma forma um certo revanchismo de uma certa estrutura política europeia que existia até à Revolução Francesa e que agora se prepara para, aproveitando a derrota de Napoleão, fazer regressar a Europa como se não tivesse havido nenhuma mudança. Errou a Igreja, na minha opinião, nessa altura. Na minha opinião, a Igreja achou mal que podia recuperar a Europa de anterior à Revolução Francesa. É um erro.
na minha opinião. E esse erro pagou caro Pio VII, que teve uma vida terrível. Acabou por ser um homem que deformado, um homem que é castigado pela prisão de Napoleão, que é castigado, Napoleão humilhou várias vezes, mas depois ele acabou por não ter controle na Cúria Romana, que a partir de 1815 tomou-lhe conta do pontificado, na minha opinião. Digamos que a Cúria Romana, a parte mais que o rodeava, deu à Igreja de 1821, 22, 23, 24, 25, 26, estes anos 20, deu à Igreja um caráter, um cariz demasiado reacionário que não teria tido se a Igreja tivesse percebido o seu tempo. Os povos ficaram sem a legitimidade, ficaram sem a representação divina do poder. Mas a Igreja percebeu mal que a legitimidade agora estava nas nações. Se a Igreja tivesse feito o entrosamento com o grito nacional, que na altura se começava a ouvir melhor, a Igreja não tinha sofrido o que sofreu nos anos 20 e 30, que foi mal. Acabou depois por fazer disparates, a Igreja acabou por ser posta na rua, digamos, da sua própria casa, e depois acabou por ser colocada no Vaticano com um bocadinho, assim, uma espécie de por favor na Itália. Se não se tivesse oposto à unificação italiana, se não tivesse oposto à vontade dos povos, se não se tivesse oposto, portanto, principalmente no pontificado do Leão XII e de Leão XII, principalmente do Leão XII e de Gregório XVI, a Igreja, se tivesse seguido, se tivesse percebido o seu tempo, talvez tivesse uma acreditação, pelo menos na Itália, de outra forma. Estou a dizer isto porque o Padre Marcos vive este tempo. Vive um tempo difícil. Vive um tempo difícil porque fica entre o antigo regime, com uma lógica completamente do antigo regime, de legitimidade definida, e uma nova que se está a construir, mas não se sabe muito bem como é que vai funcionar. Ninguém sabia como é que devia funcionar. Muita gente comete erros. A Igreja cometeu erros. O Padre Marcos também cometeu. Os políticos todos cometeram erros e nem sempre estiveram à altura do seu tempo. Mas é um tempo difícil porque é um tempo indefinido ainda. Ainda não se percebeu muito bem. Mas fica bem quem percebe melhor que não há futuro sem razão. Que não há futuro sem a vontade dos povos. E quem percebe isto ganha algum tempo à história, não é evidente. O Padre Marcos percebeu isso. O Padre Marcos percebeu isso e logo nos textos de 1821-22 começa a perceber-se, tanto no jornal que ele escrevia, como em algumas orações e sermões que fez publicar, percebe-se que é um homem atual, muito lido, muito atualizado. Ele é um constitucional, de facto, dos quatro costados, nunca foi deputado nestes anos, e acabou por ser depois convidado para fazer parte de uma comissão de reforma da Igreja. Estamos em 1822, numa altura em que o Padre Marcos tem a sua primeira função política. Ele faz parte, a convite do governo, para fazer parte da comissão de reforma das ordens. Não, é só da parte regular da Igreja. E aqui o problema começou a colocar-se da seguinte maneira. Portugal não tem instituições para nada. Não tem instituições sociais nenhumas. Não tem instituições assistenciais, de saúde. Não tem Portugal, nem tem ninguém. Ninguém tem. Os países católicos não têm. Ninguém tem. Foram sempre as ordens que cumpriram essas funções. No ensino, na assistência, na saúde. E tanto assim que a sociedade civil não se desenvolveu nesse sentido. Era a Igreja, a partir das suas ordens, que cumpria essa função por um mandato régio.
o rei concedia benefícios às ordens e isenções fiscais e algum património para desenvolverem essas funções. Mas agora chegamos a uma altura diferente. Chegamos à altura em que começa a ser difícil conviver com esta situação. As ordens não têm vocação para fazer este tipo de funções. A propriedade que ocupam é elevada. O país está ocupado, penso que, à volta de 1/3 pela propriedade das ordens. Mas as ordens também receberam essa propriedade para o exercício de uma função. Existem em Portugal à volta de 600 conventos e mosteiros. 600. É uma quantidade elevadíssima. Mais, as finanças de cada uma destas unidades é muito má. Já era má antes do terremoto de 1755. Com o terremoto, muitas delas ficaram muito mal. O número médio de frades por convento ou por mosteiro era diminuto. Eram casarões com pouca gente e com dificuldades em sobreviver financeiramente ao seu dia-a-dia. As funções não se desempenhavam bem e a modernidade do século XIX já exigia outro tipo de dinamismo a este nível. Esta questão é discutida no Parlamento. O Parlamento registra as opiniões dos bispos, que também concordam com isso, que é preciso fazer muita coisa. O próprio Papa tinha dito no século XVIII, logo a seguir ao terremoto, para poder, que o clero português devia fazer a fusão, a incorporação, a supressão, mas nunca deixar que não funcionassem. Portanto, o Estado português tinha este alvará, essa concessão da parte do Papa, já do Papa Clemente XIV, e depois de Pio VI, sim, e de Pio VI. Aliás, e é com base nestas autorizações do Papa que se faz uma primeira tentativa de reforma das ordens, a que se chamou a Junta do Exame do Melhoramento das ordens escolares em Portugal. Esta Junta do Exame do Estado atual das ordens foi criada no tempo de Dona Maria I, 1791, 1792, e apesar de ela ter sido criada, nunca foi feita não há um único caso, nem de uma fusão, nem de uma supressão, não há nenhuma reforma que tenha sido feita. 30 anos depois, em 1820, com a Revolução, estava tudo por fazer. O Papa tinha mandado fazer, tinha ordenado fazer, tinha autorizado fazer, não se tinha feito nada, as condições tinham-se agravado, algumas estavam falidas, muitas falidas, e é nestas condições que o Parlamento discute pela primeira vez o futuro das ordens. Eu estou a falar das ordens que vão ser extintas 10 anos depois. Portanto, só estou a fazer um pouco esta história, porque depois vamos ver mais tarde que se vai fazer a extinção total disto. Não é? Eu estou-vos a dizer que este processo já vem de muito antes. Vem principalmente na altura do terremoto. Algumas ficaram em ruínas, todas destruídas e sem dinheiro para as reparar. E a partir daí nunca mais funcionaram bem. Se já funcionavam mal nessa altura, ficaram a funcionar pior. E agora que estamos numa altura em que é necessário dotar estas instituições de mais funcionalidade, elas não as têm, nem capacidade para se financiar. O Padre Matos faz parte desta comissão em 1822-23 e ele estuda o problema, estuda ao pormenor as rendas de cada uma das ordens, as rendas, os efetivos, os patrimónios, como se pode fazer, e então segue uma linha nas propostas dele. Ele segue uma linha de fazer as fusões, sempre fusões, nunca extingue nada, sempre funde.
fundir ou na mesma localidade e perguntar a cada um deles se querem continuar na mesma ordem, mudando de localidade, ou na mesma localidade, mudando de ordem. Portanto, punha as situações assim para poder depois libertar algumas unidades mais arruinadas ou mais destruídas. Ou seja, não é feito a olho, o que ele faz não é feito de qualquer maneira, é feito com critério e é segundo este princípio. O trabalho dele foi bem feito, saíram uma série de decretos, mas os decretos não chegaram a ser aplicados porque a Revolução da Vila Francada impediu que isto se fizesse. Portanto, a Vila Francada é um movimento ao contrário, contra a Revolução, portanto é contra-revolucionário, e o Padre Marcos acaba por ser preso, acaba por ser desterrado para Mesão Frio. Aliás, ele e os liberais todos em Portugal. Vai tudo posto fora da carroça, e o Padre Marcos vai ficar 2 anitos em Mesão Frio, no sítio, por acaso não é mau. Fica uma paisagem para o Rio Douro. E se ele foi lá que deu a ver o ovo do Porto. Pois é, o Padre Marcos está em Mesão Frio entre 23 e 25. Estamos numa altura em que os decretos, ele fez parte da comissão, fez os decretos, estudou o problema, mas o que se fez foi zero. Não se fez rigorosamente nada. Entretanto, o homem vem para 25, vem para cá e vem para Anjos Vedos outra vez. Vem para Anjos Vedos, tem Anjos Vedos entre 25, 26, 27, 28. Em 28 com o regresso do Dom Miguel, há uma espécie de caça às bruxas, e o Padre Marcos volta a ter problemas. Voltaram a dizer assim, pois, ele foi um dos autores de uma legislação que andava por aí que queria acabar com os conventos. E o Padre Marcos com problemas. Aliás, ele é perseguido aqui nesta zona e acaba por ir para o norte, onde participa militarmente, ele pega em armas. Como já tinha pegado nas invasões francesas, ele, salvo hoje, está em Lisboa nas invasões francesas, e volta a estar a pegar em armas no Porto, na defesa na contestação ao Dom Miguel. Portanto, quando o Dom Miguel usurpa o poder da sua sobrinha, da Dona Maria II, há muita gente que pega em armas na altura, se revolta, e depois aquilo acaba mal, acaba tudo preso, alguns enforcados, muitos enforcados na Praça Nova do Porto, outros acabam por ser presos e acabam no Forte de São Julião da Barra, onde estão até 1833, 5 anos presos, muita gente morre lá, e muitos deles acabam por se evadir pela Galiza e acabam por ir para a França e para a Inglaterra. É o caso do Padre Marcos, que ele foge para a Galiza, apanha o barco em Ferrol e acaba depois em Plymouth, juntamente com a Almeida Garrett, com o Sr. Herculano, com tanta gente que a gente conhece da história. Portanto, no barracão de Plymouth, o Padre Marcos vai viver nos anos de final de 28, 29, 30, 31 e 32.